Quarta-feira, dia 22 de novembro, agora 4h08 da tarde. E nesse momento eu vou começar a minha rotina de leitura. Na verdade, eu já comecei a ler, eu li Criando um Segundo Cérebro. Eu li 13 páginas desse livro, que na verdade foi um estudo. Enquanto eu estava lendo, fazendo os estudos, eu também estava gravando. Por isso que foi uma leitura mais demorada. Esse livro aqui, ele faz parte do projeto aqui do canal Estudos Compartilhados. Então já comecei aqui bem devagar com as minhas leituras, mas pelo menos eu comecei. Bom, eu fiquei a manhã toda envolvida em outros trabalhos, né? Inclusive gravando aqui o projeto Estudos Compartilhados. Eu gravei o capítulo 1 e metade do capítulo 2. Para não ficar cansativo, eu vou finalizar a gravação do segundo capítulo em outro momento. Eu fiquei com vontade de voltar aqui nesse livro. Eu acho isso um ponto positivo, né? Quando o livro, ele te chama. Eu fiquei pensando ontem com vocês aqui, refletindo, conversando sobre ele. E esse tempo de intervalo entre uma leitura e outra, eu fiquei com vontade aqui de saber mais sobre a história. Qual mistério nós vamos encontrar aqui na vida da Célia, né? Que a gente viu que o marido dela está desconfiado que ela está traindo ele. Então ele foi contratar os serviços da investigadora Maisie Dobbs, mas eu acho que tem outras coisas envolvidas. Acredito que deva ser um caso complexo, pelo menos assim, essas são as minhas expectativas. Principalmente quando eu li uma parte aqui, para mim foi uma deixa, que o caso aqui ele vai ser complexo. Porque tem um momento que ela fala, né, que ela fica muito decepcionada porque o primeiro caso que ela pega nesse novo escritório que ela tem, ela fica muito desanimada por ser um triângulo amoroso, por ser um caso que o marido quer descobrir se a mulher tá ou não traindo ele. Então, para mim, essa foi a deixa e que me deixou nessa expectativa de que nós vamos encontrar algo muito mais mirabolante. E talvez seja isso que tenha me despertado ainda mais a vontade de voltar aqui no livro e dar continuidade à história. Eu queria estar mais avançada aqui na leitura, tanto porque eu quero retomar o ritmo, mas porque eu também quero descobrir logo o que eu vou encontrar aqui. Eu quero já começar os outros volumes para saber a história como um todo. Para mim, isso é um ponto positivo, é uma experiência positiva. Então, para quem ontem não estava envolvida com a leitura, foi bom ter dado esse tempo que me despertou essa vontade de seguir aqui com a leitura. Mas aqui a minha vida de leitura não está fácil. Só li 13 páginas, né, de Criando um Segundo Cérebro. Livro ótimo, estou adorando. E o meu drama de leitura. São 4h15 da tarde. Eu fiz tanta coisa pela manhã, vários projetos, gravações, e agora é que eu consegui finalizar. Hoje, quarta-feira, eu saio para trabalhar mais tarde. Estou pensando em sair daqui de casa às 5h30. Então, considerando que agora são 4h15 da tarde, eu vou ler até 5 horas. Volto aqui para fazer as atualizações, mas hoje não vai dar para liberar esse vídeo, né? Ele vai sair na quinta-feira, até mesmo porque quarta-feira temos vídeo novo no canal desse projeto aqui. Ou seja, durante a semana tem sido um pouco mais difícil avançar muito na leitura, né? Mas eu também não quero correr, atropelar e não ter essa experiência agradável, por exemplo, que eu tive de saber mais, a curiosidade de saber mais sobre a história, de querer voltar para o livro. Então, eu sinto essa necessidade de me envolver com a história. Não sair atropelando e só finalizar mais um livro, mas verdadeiramente ter uma experiência positiva. Só que o fato é que o tempo está curto. Na verdade, eu preciso organizar, administrar o tempo que eu tenho e reservar um período maior para as leituras, já que eu falo sobre livros aqui na internet também. Então, começar amanhã já lendo, reservar assim 1 hora, 1 hora e meia, logo na parte da manhã, antes de começar os trabalhos. Porque eu fazia isso, né? Meu horário preferido para leitura é logo que eu acordo. Minha mente, ela está mais descansada, eu consigo assimilar muito mais da história, meu ritmo também é muito mais fluido. Principalmente se eu estiver lendo na hora do café, com aquele cafezinho que desperta, para mim é o melhor horário para fazer leitura. Bom, já falei demais. Vamos ver quantos capítulos eu consigo ler, quantas páginas eu consigo avançar e o que acontece aqui na história. Então, daqui a pouco eu volto e falo com vocês como que está a minha experiência aqui com Maisie Dobbs. Bom, então vamos lá, vamos continuar falando sobre livros, o que eu consegui ler nesse dia de hoje. Hoje, quarta-feira, consegui avançar um pouquinho aqui na leitura do livro Maisie Dobbs. Estou na página 70, vou começar a página 71, o capítulo
8. E olha só, esse capítulo, ele vai voltar no tempo. Então aqui a gente vai acompanhar a primavera de 1910 até a primavera de 1917. Sendo assim, quando eu vi que tinha esse período em que a história se passa, eu fui dar uma olhada no começo do livro. E olha só, eu não tinha visto, não tinha reparado, primavera de 1929. E eu tinha falado no vídeo anterior, no primeiro vídeo, né, comentando sobre a minha rotina de leitura, que eu fiz as contas aqui, realmente durante o decorrer do livro, ela menciona uma data, e aí eu fiz as contas e batia, né, 1929, só que eu não tinha visto, então tá aqui, ó. Realmente, esse começo da história se passa em 1929, em Londres. Nesse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhes sobre o enredo, só estou fazendo atualizações da minha rotina de leitura, mas eu gostaria de comentar algumas coisas. Primeiro, o pano de fundo histórico aqui é a Primeira Guerra Mundial. E isso é bem forte e característico na vida aqui dos personagens. Então aqui a história ela se passa no pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra Mundial. E grande parte aqui dos personagens que aparecem, eles possuem algum parente que foi lutar na guerra e poucos sobreviveram. Então fala muito disso, né? De jovens que se despediram dos pais para ir para a guerra, né? Para lutar, só que eles não voltaram. Inclusive tem uma parte aqui na história, né? Que Maisie Dobbs, ela durante as investigações, ela vai até a um cemitério e naquela parte ali em que ela se encontra, todos ali foram mortos em consequência da guerra. Alguns até voltaram para casa vivos, mas logo morreram em consequência de ferimentos, dentre outras questões. Então a guerra aqui ela é muito presente na primeira parte, as destruições, mortes, sofrimentos. Inclusive o zelador que trabalha com Maisie Dobbs, ele também lutou na guerra. Mas aqui também tem um personagem importante chamado Vicente, que morreu na guerra, mas isso não é spoiler, muito pelo contrário, isso é o ponto de partida para todo o mistério aqui do livro. E de fato, Maisie Dobbs, ela tinha razão, ela não está aqui investigando apenas triângulo amoroso, um caso de traição. Esse contexto histórico sobre a guerra, sobre a vida do Vicente, ainda é um grande mistério aqui na história para ser revelado. Por enquanto eu não faço ideia, mas estou curiosa para descobrir. Eu estava vendo aqui que esse livro, ele ganhou o prêmio Agatha Award de melhor romance de estreia e ele também foi finalista de diversos prêmios de mistério como Anthony, não conhecia, vou pesquisar, e o Edgar Allan Poe Awards. E como eu falei no vídeo anterior, a escrita ela é realmente elegante, é uma escrita madura, estou gostando bastante. Mas tem algo aqui que me incomoda na construção. Mas é algo assim, bem sutil. Eu percebo o seguinte, nós temos aqui Maisie Dobbs, ela está fazendo uma investigação. A princípio, ela achava que essa investigação ela se tratava apenas de um triângulo amoroso, de um caso de traição, mas, na verdade, o mistério ele é muito mais complexo, que envolve esse contexto histórico sobre a guerra. E esse personagem, Vicente, que já está morto. Ele foi comandante na guerra, tem todo um mistério envolvido na morte dele, na participação dele na guerra. Só que como Maisie Dobbs ela está fazendo uma investigação, ela precisa fazer perguntas para poder descobrir o que está acontecendo. Só que no decorrer da leitura, o que eu tenho percebido é que ela vai fazer uma pergunta pro Billy, que é o zelador que trabalha no mesmo prédio que ela, também faz serviços ali para ela. Então ela faz perguntas para ele, porque ele também lutou na guerra. Ele foi soldado, lutou na guerra, se feriu. E aí, quando ela faz a pergunta para ele, imediatamente ele já entrega essa informação, ele já dá um relato pronto. A mesma coisa, né? Quando ela vai se encontrar com outros personagens e ela faz uma pergunta, a resposta já é pronta, já entrega muita coisa do livro. Então, nesses momentos, eu não achei ali que tem um trabalho elaborado que possa envolver o leitor, que possa despertar curiosidade. São coincidências demais que acontecem aqui no livro. E também tem essa questão da entrega rápida das situações. É claro que o mistério com relação ao Vicente ainda continua. Mas esse processo da investigação em que ela precisa entrar em contato com pessoas para fazer perguntas, parece que é algo aleatório, que ela pergunta e ela vai ter aquela resposta que ela quer ouvir ou que entrega aqui no livro.
Então eu tive essa situação de muitas coincidências e de entrega fácil aqui das situações. Esse incômodo, para mim, ele é bem sutil. Você tem elementos aqui que enriquecem a obra, o contexto histórico sobre a guerra, uma escrita elegante, isso dá uma roupagem aqui na obra, só que a construção, em alguns momentos, como eu falei, eu acho que ele entrega muito pra gente, ele facilita muito pro leitor. E não tem assim um trabalho elaborado de fazer conexões com outros personagens, de deixar a narrativa mais intrigante. Mas enfim, vamos ver aqui conforme eu for avançando na leitura. Bom, essa primeira parte foi o pós-Primeira Guerra Mundial e agora a gente vai voltar no tempo e vamos passar pela Primeira Guerra Mundial, vamos ver o que aconteceu aqui com esses personagens e como que ela vai trazer essa história, desenvolver essa história pra gente. E aí eu compartilho com vocês o que eu achei. Bom, pessoal, hoje eu estou me sentindo mais leitora que ontem. Eu consegui ler 40 páginas de Maisie Dobbs. Li também 13 páginas de Criando um Segundo Cérebro, né, que foi o nosso estudo. E agora eu quero pegar um outro livro para ler. Eu já li esse livro, mas eu quero fazer a releitura. De repente eu pego um ensaio para ler, né, Em Louvor às Penínsulas. Eu fiz a leitura desse livro em 2019, eu anotava aqui. Então agora eu quero fazer a releitura. Como curar um fanático. Ele vai falar aqui do conflito histórico entre Israel e Palestina. Então estou pensando em ler apenas um ensaio hoje desse daqui. E também vou ler a apresentação e a primeira noite de Noites Brancas. De repente hoje eu encerro com essas duas obras, com essas duas partes. Bom, então daqui a pouco eu volto para conversar com vocês mais sobre essa minha rotina de leitura. Até mais. Bom, vou aproveitar aqui para encerrar o vídeo de hoje, a minha rotina como leitora, para retomar a minha vida como leitora. Dia 2, eu decidi pegar Noites Brancas para ler. Na verdade, eu só li a apresentação, também fui colocando aqui as minhas anotações no post-it. Achei bem interessante aqui essa apresentação. Anotei bastante coisa, mas eu vou deixar para começar a leitura da primeira noite amanhã, porque hoje o sono já bateu, eu já estou com a mente cansada e também vou iniciar aqui a releitura do primeiro ensaio. Bom, então é isso, pessoal, compartilhei um pouco a minha rotina como leitora. Hoje foi melhor do que ontem, eu fiquei mais focada nessas duas leituras aqui, consegui avançar um pouco com Maisie Dobbs. Esse aqui faz parte do projeto do canal e nos próximos dias eu vou dar sequência a essas duas leituras, intercalando aqui também com esses dois livros. E assim a gente vai aqui retomando o ritmo de leitura, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.